Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que tem como título Promessas para Pais e Filhos. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Nesta lição, conheceremos o princípio bíblico para uma saudável convivência em família em seu ponto número 1. No ponto número 2, identificaremos os deveres dos pais e filhos. E finalizando então nosso estudo, realizaremos a exegese dos textos base da lição. Item número 1, princípio bíblico para a convivência em família. A família é sagrada porque foi criada pelo Senhor no céu e por isso deve ser preservada dos males malignos que intencionam destruí-lo ou destruí-la, melhor dizendo, na relação pessoal entre os seus membros e na relação com Deus. A família deve ser estruturada segundo o coração de Deus e esta saudável estruturação social, moral e espiritual começa com o princípio do temor a Deus. O temor a Deus significa reverência, respeito e obediência ao Senhor e é então um princípio fundamental para uma família ser segundo o coração de Deus e viver então de forma saudável. A família só deve obedecer e servir ao Deus verdadeiro e não ter outros deuses diante dela. No livro de Josué, no capítulo de número 24, versículos 14 ao 15, diz: Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agradar servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Temor a Deus é a base fundamental para a convivência saudável de uma família. E nesse sentido, esta base, este princípio do temor a Deus geram promessas. E nós temos aí pelo menos 5 promessas no seio da família que teme a Deus. E a primeira é proteção. Deus edifica e protege a família que teme ao Senhor. Todo e qualquer esforço humano é inútil para edificar uma família se não houver a direção de Deus, bem como toda e qualquer intervenção humana é impotente para a proteção de um lar, se esta proteção não estiver estabelecida no Senhor. No Salmo de número 127, versículos 1 ao 2, diz assim: Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Glória ao Senhor. A segunda promessa, advinda do temor a Deus, é a felicidade. Feliz é a família que teme ao Senhor. Como já mencionamos, a família que teme a Deus, ela é feliz, porque obedece incondicionalmente ao Senhor. A família que reverencia e respeita os preceitos divinos é abençoada abundantemente pelo Senhor.
No Salmo de número 128, versículo 1, diz assim: Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Terceira promessa advinda do temor a Deus: prosperidade. Prosperidade material há na família que teme a Deus. É o Senhor quem faz a família prosperar materialmente, porque Deus ama a prosperidade dos seus servos. No Salmo de número 128, versículo 2 diz: Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. No Salmo 35, versículo 27 diz: Cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada a minha inocência, e sempre repitam: o Senhor seja engrandecido, Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. A terceira promessa, ou melhor dizendo, a quarta promessa advinda do temor a Deus é a harmonia, convivência harmoniosa há na família que teme a Deus. A harmonia e a paz reina na família que reverencia o Senhor, onde pais e filhos vivem harmoniosamente, em paz e com muito amor, produzindo frutos para o bem-estar social e espiritual da família. No Salmo de número 128, versículos 3 ao 4, diz: Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E por fim, como última promessa do temor a Deus, nós temos longa vida. Longevidade há na família que teme a Deus. A família que reverencia e ama ao Senhor receberá deles bênçãos sem medidas vindas diretamente do céu. E, além disso, receberá do Senhor muitos anos de vida na terra, proporcionando-lhes, então, contemplar a sua descendência em várias gerações. No Salmo de número 128, versículos 5 ao 6, diz assim a palavra do Senhor: que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Podemos então estender e dizer: haja paz nas famílias que temem ao Senhor. No ponto número 2 da lição, vamos falar sobre os deveres dos pais e filhos. E vamos iniciar então com os deveres dos filhos com relação aos pais. E nós podemos ler isto aí, vamos dizer assim, quais são os deveres aí na coluna da direita dos slides, na relação de filhos para os pais. O que os filhos devem, então, realizar em favor dos pais, no sentido de ter o dever de realizar. Então, o primeiro dever dos filhos para com os pais é honrar os pais. Honrar pai e mãe significa reconhecer a autoridade destes sobre si com amor. Na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículos 1 ao 3, diz: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Segundo dever dos filhos para com os pais: obedecer. Agir de acordo com o que foi estabelecido pelos pais, não como uma obrigação, mas de forma voluntária e consciente.
Na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 20, diz: Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-los é grato diante do Senhor. Terceiro dever dos filhos para com os pais: respeitar os pais. Não cometer atos e tratamentos impróprios aos seus pais na relação fraternal. Levítico, capítulo de número 19, livro de Levítico, capítulo 19, versículos 1 ao 3, diz: Disse o Senhor a Moisés: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará sua mãe e seu pai, e guardará os seus sábados. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. E um último dever é o de sustentar os pais em sua velhice. Cuidar dos pais nos aspectos biológico, social, psicológico e espiritual. A primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículos 1 ao 4, diz: Não repreendam ao homem idoso, antes exortam como pai. Vou ler apenas aqui o versículo 1. Não repreendam ao homem idoso, antes exorta-o como pai. Portanto, aí estão, biblicamente, os deveres dos filhos com os pais: honrar, obedecer, respeitar e sustentar. Vejamos agora quais são os deveres dos pais com relação aos filhos. Você pode observar aí na coluna da esquerda do slide. E o primeiro dever dos pais é a educação. Os pais não devem abrir mão da educação dos seus filhos, dando bons ensinos, acompanhados de bons exemplos, instruindo-os para o caminho da santidade através da palavra de Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 ao 7, diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu inculcarás a teus filhos, e deles falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e no deitar-se, e no levantar-te. A palavra do Senhor deve ser inculcada, ou seja, ensinada aos filhos. Louve-se aí que esta educação ela é mais ampla, no sentido não só social, como biológico, como também espiritual. Segundo dever dos pais para com os filhos, provisão. Os pais devem prover o bem-estar dos filhos, especialmente o sustento material e também espiritual. Porém, além disto, os pais devem construir uma afetividade com presença no lar, consolidando uma amizade entre pais e filhos. Mateus capítulo 7, versículos 7 ao 12, diz assim: Peçam-lhe e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo,
faça aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Os pais também têm um dever de autoridade sobre os filhos. Os pais não devem criar os seus filhos com autoritarismo, ou seja, exigindo deles comportamentos fundamentalistas de santidade, alimentando revolta e ódio, e nem procurar uma educação permissiva, ou promover uma educação permissiva, onde os filhos pitam e bordam. Devem sim os pais ter autoridade para estabelecer a ordem de se fazer obedecer pelo respeito e pela disciplina. No livro de Provérbios, no capítulo de número 23, versículos 12 ao 14, diz: dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Não evite disciplinar a criança. E aqui eu estou falando a disciplina no sentido da autoridade. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue, porém, você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Este castigo com a vara na Bíblia aqui não significa danos físicos aos filhos, não significa espancamentos. O que é mais importante na relação entre pais e filhos é que a autoridade dos pais seja então preservada, que a autoridade dos pais seja então respeitada. Não é o castigo físico que vai corrigir vamos dizer assim, a condição de que há um mau comportamento nos filhos. É a autoridade estabelecida na casa dos pais para com os filhos que faz a correção. Disciplina. Os pais devem exortar, e aí a disciplina, ela vamos dizer assim, é um instrumento dessa autoridade. Mas quando essa disciplina é usada de forma sábia, inteligente. Então a disciplina significa que os pais devem exortar e corrigir os comportamentos dos filhos, não condizentes com a formação de um caráter irrepreensível. E esta disciplina, ela deve ser exercida sem espancamentos, sem causar lesões, cicatrizes ou marcas permanentes no corpo e na alma dos filhos. Portanto, muitas pessoas imaginam que a Bíblia, ela chancela que a disciplina dos pais com relação aos filhos deve ser através de, vamos dizer assim, de espancamentos, de realizar agressões físicas. E a Bíblia, ela não chancela isso. Apesar de ela ter a linguagem relacionada ao uso da vara, esta vara é um elemento disciplinador que estabelece uma relação de respeito entre pais e filhos, filhos e pais. Provérbios, capítulo de número 13, versículo 24, diz: quem se nega a disciplinar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Então, aqui, e quando a Bíblia fala de castigo, nós temos várias formas de correção. O castigo aqui não é a agressão física, é uma correção. Eu lembro bem que quando participei de um seminário, de uma palestra de um notável professor,
de teologia, ele disse que uma boa disciplina que ele realizava com relação aos filhos é que muitos queriam, os seus filhos, melhor dizendo, queriam ficar nas redes sociais de forma ininterrupta por horas e horas dos dias. E uma disciplina que ele estabeleceu não foi, vamos dizer assim, tomar o instrumento lá que eles usavam para acessar as redes, mas ele colocou a disciplina de que se você quer acesso ao computador 1 hora, então você deve estudar 1 hora. Se você quer acessar o computador durante 2 horas, então você vai estudar 2 horas. Se você quer acessar o computador durante 4 horas, então você tem que estudar 4 horas. Portanto, a disciplina deve ser, então, utilizada de forma inteligente, lembrando, sem espancamentos, sem causar lesões, sem cicatrizes ou marcas permanentes que geram no corpo e na alma dos filhos o ódio, a revolta, e aí não há harmonia na família. Disciplina, já é um ponto fundamental para que a autoridade dos pais seja então estabelecida. Vamos então para a exegese dos textos base da lição. É importante a gente frisar isso sobre a questão da autoridade e disciplina e esta relação, porque muitas pessoas não entendem esta relação e colocam, então, vamos dizer assim, que tem a prerrogativa de bater nos filhos, de surrar os filhos, e isso a Bíblia realmente ela não chancela. A exegese dos textos base da lição. Nós temos como primeiro texto base da lição o Salmo 127, versículos 1 ao 5. Neste texto base da lição temos uma oração dividida em 2 partes, onde na primeira parte o salmista enfatiza que o esforço humano de forma isolada para o bem-estar social e espiritual de uma família é inútil, necessitando então o concurso, isto é, a presença de Deus no seio da família, de forma permanente, para a harmonia da convivência, proteção e mantença desta família. Nós já lemos então o versículos 1 e 2 deste texto lá no início da nossa lição. Na segunda parte da oração, o salmista invoca os filhos como dádivas de Deus para os pais, ou seja, os filhos são um presente e a herança do Senhor aos pais, e como descendência abundante e frutífera, honram os pais para a longevidade e felicidade na família, sabendo que todo bem procede de Deus. No Salmo de número 127, versículos 3 ao 5, diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. O outro texto base está na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículos 1 ao 4. O apóstolo manifesta neste texto deveres primordiais para a fortaleza do lar cristão na relação entre filhos e pais. Aos filhos, Paulo ordena obedecer aos pais de uma forma incondicional, pois aos olhos de Deus isto é justo, ou seja, é a vontade de Deus. Nós lemos este versículo 1, vamos ler novamente. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo. O apóstolo Paulo também lembra aos filhos o dever de honrar pai e mãe, sendo este o 5º mandamento no decálogo que carrega em seu bojo a promessa de longevidade, longa vida para os filhos que assim procedem.
versículos 2 ao 3 diz: honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. O apóstolo Paulo, na sequência, aos pais, ele manifesta a ordenança de que os filhos não devem ser provocados para gerar antagonismos com os pais, devendo ser criados com uma disciplina responsável e orientações preventivas sobre a educação cristã, concebendo e formando nos filhos um ilibado caráter moral e uma perfeita vida espiritual, uma excelsa fonte que é a palavra de Deus. Ou seja, a partir dos fundamentos espirituais e morais registrados nesta infalível palavra, com os objetivos de promover o fortalecimento do caráter e o desenvolvimento da cidadania cristã nos filhos, bem como nos pais. O versículo 4 diz: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Vou repetir o final. Criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Aos pais, nesse sentido, com os filhos, para uma convivência saudável e harmoniosa, é seguir estes preceitos bíblicos. Concluindo, então, esta lição. Nesta lição, conhecemos o princípio bíblico do temor ao Senhor para boa convivência em família, que, por sua vez, promove as promessas de proteção, felicidade, prosperidade, harmonia e longevidade para a família. Identificamos que os deveres bíblicos dos pais em relação aos filhos perpassam por educar aos filhos com a palavra de Deus. Exercer com responsabilidade a autoridade plena sobre os filhos, discipliná-los com sabedoria e provê-los do bem-estar nos aspectos material e espiritual. De outro modo, os deveres bíblicos dos filhos em relação aos pais são honrar, obedecer, respeitar e sustentá-los. Finalizando a nossa lição, realizamos então a exegese dos textos base da lição. Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição de número 10, a promessa da proteção divina. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.